pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de um filme que foi baseado em fatos reais. Podemos dizer que é um drama de guerra, e neste caso qualquer momento de guerra se transforma em terror, gente. Então, gurizadinha, queridinha e desgraçadinha, ou queridinho e desgraçadinho, aproveitem as dicas que a gente vai te dar aqui hoje antes de assistir esta obra. Ótimo filme pra vocês e um abração! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Eu sou a Mel, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E antes de começar tudo, eu quero te pedir aquele fortalecimento para tu lembrar de te inscrever no nosso canal e também dar aquela curtida se for o caso. Mas para isso tu vai ter que ficar até o final desse vídeo e não te custa nada dar uma dedada logo agora também. O filme de hoje é uma produção soviética, Vai e Veja, de 1985, do diretor Ellen Kilmov, e a gente decidiu trazer essa obra hoje por dois motivos. Número um, porque é uma obra baseada em fatos e tem um valor intelectual muito grande. A gente pode aprender muito assistindo Vai e Veja. E número dois, porque é um filme pouco assistido pelos espectadores, no caso, vocês. Bora prosear um pouco sobre esse filmão louco de bom. O diretor Ellen Kilmov começou a repensar sua carreira como diretor de comédia após a morte da sua esposa, a também diretora e talentosa, a Larissa Shepitko, de 41 anos. Ela faleceu num acidente de carro. Antes ainda dele gravar Vai e Veja, o Kilmov terminou um filme de drama que tinha sido iniciado pela sua esposa, que se chamava Agonia, de 1981. Então, apoiado na sua capacidade de ressignificação da vida e subvertendo a crítica da época, ele conseguiu, no seu tempo, colocar sua experiência de vida nas telas, e mesmo com uma obra pesada, Ellen Kilmov conseguiu ficar dentro das regras da censura soviética e em 1985 lançou o seu filme sobre a Segunda Guerra Mundial, que era para ter sido chamado Mate Hitler. Porém, a censura soviética na época não permitiu esse título. Então o Kilmov foi para a Bíblia, se inspirou na Bíblia, mais precisamente Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis que vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com a espada, com fome, com peste e com feras da terra. E realmente, gente, foi bem isso que o filme representou pra mim. Acho que vai ser pra vocês também. Como eu disse, gente, a principal motivação do diretor para gravar esse filme da União Soviética foi a sua própria experiência pessoal. De medo de perder a família, de fome, de demência de geral, de frio de menos 40 durante a Batalha de Stalingrado, quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Além disso, o co-roteirista Eos Adamovich viveu a Segunda Guerra Mundial de uma maneira bem similar à do personagem Flória. Durante a guerra, o Adamovich, ele tinha a mesma idade do Flória e a família dele também lutou junto com os partisãs na Bielorrússia contra os alemães. O protagonista Flória é interpretado pelo ator, na época adolescente, Alexei Kravchenko. E ele tinha o sonho de ser um herói de guerra. E logo no início do filme, ele aparece junto com outro garoto cavando na areia para encontrar armas de guerra. Nesse momento, aparece um senhor falando para eles pararem. E eu não tô te falando isso com o objetivo de te dar spoiler, e sim com o objetivo de te ajudar a entender um pouco a relevância dessa cena que vai ter mais pra frente no filme, que vai aumentar o drama do roteiro. Nos discursos de abertura, as crianças com vozes medonhas, procurando armas, o avião de reconhecimento da Alemanha sobrevoando e avistando de cima as pessoas embaixo, deixa tudo muito mais sinistro. Ao ser chamado para lutar junto com os partisãs soviéticos, o garoto, Flória, ele expressa um entusiasmo
O semblante dele é de entusiasmo. Porém, quando ele se perde da turma dele, né, do grupo de partisãs, ele passa a vagar sozinho. E ele encontra uma moça chamada Glasha. E essa moça vai ficar com ele por uns 40 minutos, mais ou menos, de filme. Como ele não consegue ser um herói de guerra mesmo, então eu entendi que aquilo tudo fez sentido para ele, porque ele teve que passar aquele tempo com essa moça na floresta, protegendo ela, cuidando ela dos alemães, né, do ataque dos alemães. Então ele foi um herói ali, né. Então esses 40 minutos que ele e ela passam pela floresta, inclusive, existem cenas assim muito subjetivas, que muitas vezes me colocou em prova a mim, assim, se aquilo que eu estava vendo era realmente aquilo que eu estava imaginando da cena. Não sei se vocês me entenderam, mas é mais ou menos isso. As expressões do protagonista, elas mudam muito de forma dramática, do início até o final do filme. O protagonista, ele realmente viveu um verdadeiro inferno durante as filmagens. O diretor Klimov, ele filmou Vai e Veja em ordem cronológica durante um período de 9 meses. Quando o Kravchenko inicia o filme, ele tá com uma aparência jovem e saudável. E no fim, ele termina com uma aparência envelhecida, emagrecida, destruída, com cabelos grisalhos. E por conta dessa transformação tão grande que ele passou, existiam rumores de que ele tinha passado por isso espontaneamente durante as gravações. Fato é que sim, que para as últimas cenas ele precisou fazer um regime de fome, né, para poder ficar bem pele e osso. Então assim que a maquiagem perfeita, né, porque se as pessoas na época acharam que tu tinha se acometido espontaneamente daquela transformação, então pensa pra época, foi sensacional. E uma tomada que me deixou bem aflita, o Flória perde a audição devido a um bombardeio infernal alemão, né? E ao assistir o filme, tu vai perceber que o som fica mudo. E tem um pouco de ruído e o áudio do filme acompanha a audição do personagem. E a sonoridade, ao longo do filme, traz toda a sensação que a gente precisa ter durante o silêncio doloroso que uma guerra proporciona. A trilha sonora, gente, ela foi baseada em obras de Mozart. Durante as filmagens foram utilizadas munições de verdade. Inclusive, teve uma vaquinha que foi derrubada nessa cena. Ela morreu de verdade. Foi bem triste, né? Então o moleque fica surdo. Essa vaquinha é o meio de sustento deles. Ele só tem ela para tomar o leite, enfim. E além de tudo, ele perde a única forma de sustento dele ali. Bem ruim essa cena, me deixou bem chocada. Bom, nos momentos finais do filme, eu já tinha comido todos os cantos das minhas unhas, né, de nervoso. E aí a gente vai poder, ali no final do filme, entender por que era para ter sido chamado Mate Hitler e não Vai e Veja. Os filmes soviéticos sobre a Segunda Guerra Mundial são um pouco diferentes dos americanos que a gente está acostumado a assistir. Quando a gente assiste a filmes de Segunda Guerra, normalmente são sobre o ponto de vista do sofrimento dos judeus, né? O estado heróico dos americanos. Nos filmes de guerra britânicos também, a gente ainda tem as perspectivas do patriotismo, do heroísmo, né? E isso não acontece muito nos filmes soviéticos. Eles são realmente uma granada no seu cu. É aquele filme que vai te deixar mal do início ao fim, tenso, e vai te mostrar aqui o seguinte, para mim, pelo menos, sempre mostrou isso. Que mesmo que você seja o vencedor da guerra, meu filho, a guerra só traz perdas e coisas ruins. Eu gosto muito de saber que todas as vitórias em guerra são derrotas. O filme aborda, então, gente, a invasão dos nazistas à Bielorrússia em 1943 e o destino de um garoto que se perde dos partisãs. A maioria de nós sabe que a União Soviética foi a nação que mais teve perdas, vidas ceifadas por causa da guerra, e a República Soviética mais atingida em termos percentuais foi a Bielorrússia. Então, gente, quando vocês forem assistir esse filme, tenham bem esses dados assim na cabeça de vocês, porque a trama do filme não é um incidente isolado.
Ele aconteceu milhares e milhares de vezes ao longo de anos na Bielorrússia. Nos momentos finais do filme, quando o grupo de soviéticos marcha para longe, eles não estão saindo de uma vitória ou de uma derrota. Eles estão só passando de um horror para o outro horror. Bom, gente, essa foi a minha percepção do filme Vai e Veja. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que principalmente vocês procurem assistir Vai e Veja, encham a cabeça de vocês de conhecimento. Os filmes são ótimos meios para isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, que vocês curtam. Se vocês não gostaram, que vocês não curtam, que é importante para mim também. Que vocês deixem os comentários de vocês aqui, se vocês gostariam que eu comentasse sobre algum outro filme. Tu pode me encontrar também nas redes sociais através do @mel_scare. Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana.